Falei que não gosto de IA e perdi a vaga. Meu amigo. Falar que não gosta de IA hoje em dia, né, é um tiro no pé. Mas vamos ver aqui o relato do amigo Acceptable Fun. Tenho 23 anos, estava na última etapa de um processo seletivo pagando bem, R$ 10.000 para pleno. Muito bom, R$ 10.000 para um pleno é um valor legal. Geralmente tem muito sênior que acaba ganhando 10 mil também, né? Mas tá muito bom. Só que daí dei a maior bola fora quando o tech lead da empresa perguntou o que eu acho de IA no ramo de desenvolvimento. Talvez o tech lead também tenha perguntado. Aí que tá, né? Quando tu tá participando de uma entrevista de emprego, tu nunca sabe o que a pessoa vai... Qual é a intenção da pessoa ali naquela pergunta. Então, ele poderia estar perguntando para ver se ele usava IA em tudo, ou ele poderia estar perguntando para ver se ele realmente usava IA como um copiloto ali para ajudar ele do desenvolvimento, né? Aí ele falou, eu nunca fui um dev que curte programar com IA. Eu gosto de quebrar a cabeça, ver como as coisas funcionam por baixo dos panos, aplicar conceitos avançados de padrão de design, que são coisas muito boas, né? São coisas bem importantes para um desenvolvedor de qualidade, né? Entender como que as coisas funcionam de verdade, saber muito bem a estrutura, a lógica de programação. Muita gente nem sabe que, por exemplo, o JavaScript, né, por trás, né, do JavaScript, ele tem todo uma engine mesmo, né, um motor ali que funciona por debaixo dos panos, e a linguagem JavaScript ela é mais abstraída. Até o próprio React também tem muito isso, né? Muita gente nem sabe isso, então nem sabe como que funciona por debaixo dos panos dessas linguagens, né? Ah, Beto, mas eu tenho que saber? Tu precisa saber como funciona o motor do carro para dirigir? Vocês que dirigem aí, vocês sabem como é que funciona o motor do carro? Como é que tudo que está dentro do carro funciona? Provavelmente a maioria das pessoas não sabe, né? Ou sabe muito pouco. Então tu não precisa saber a fundo como funciona a linguagem JavaScript para trabalhar com JavaScript. Mas se tu souber um pouco de como funciona o motor do teu carro, quando o motor der problema, tu vai saber resolver. Ou pelo menos vai ter ali uma base para resolver esse problema, né? Então, programação é a mesma coisa. Se der um problema no teu código e tu sabe a base, mesmo que seja mais ou menos, tu vai ter muito mais chance de resolver aqueles problemas, aqueles bugs, do que uma pessoa que não sabe nada. Então, é obrigatório? Não, mas é muito bom. Aí, seguindo, ele falou, eu gosto de quebrar a cabeça, beleza, aplicar os conceitos avançados de padrão de design, mas imagino que o que quer que eu fale depois do meu resumidamente não curto, não importava mais. Mas imagino que o que quer que eu fale depois do meu resumidamente não curto, não importava mais. Então ele falou, não curto, não curto trabalhar com IA, né, basicamente. E daí depois ele falou, né, o que eu falei depois disso já não importava mais, porque provavelmente o recrutador já estava me olhando com uma cara feia. O tech lead disse, depois da minha resposta, que eles pagam 13 IAs para cada dev. Suponho que alguma LLM como ChatGPT ou Cloud, Copilot, talvez um Cursor. Então, provavelmente sim, né? O GitHub Copilot ali para ajudar a programar. O Cursor também, né? Que é uma IDE, né? Um editor de código com IA nativa. E que a produtividade alavancou desde então. Eu não soube onde enfiar a cara. Então, o tech lead falou, né? A gente está usando IA, a gente paga 3 IAs para cada um dos nossos desenvolvedores usar. Não é bem isso, né? Eles pagam 3 ferramentas e daí todos os devs devem usar isso, né? Então, é mais ou menos isso que ele quis dizer. E a produtividade alavancou desde então. Isso é meio óbvio, né? Só que daí tem que ver o que é a produtividade nos olhos desse tech lead, né? É a entrega de código, eles entregaram mais código, beleza, mas é código de qualidade? Eu imagino que sim, né? Se é uma empresa grande com bons profissionais, imagino que eles estão entregando códigos melhores, porque é isso, tem muito essa mentalidade na área que a IA cria código ruim. E não, um programador bom, um programador que sabe o que está fazendo,
como essa própria pessoa aqui que falou, o relato dele, ele falou, né? Eu gosto de ver como as coisas funcionam por debaixo dos panos, aplicar conceitos avançados de padrão de design. Então, provavelmente ele ou ela é um bom programador, né? Então, se ele usasse a IA, ele seria um programador ainda melhor. E essa visão, né, de eu preciso fazer tudo na mão, é uma visão um pouco que hoje em dia está cada vez mais ficando para trás. Infelizmente ou felizmente. Né? Se tu é um programador que gosta de programar na mão, na unha, talvez tu esteja muito triste. Mas não adianta, né? Tu pode ficar triste, mas tu tem que buscar sempre evoluir, sempre avançar e ir junto com a tecnologia. Se vocês trabalham com tecnologia, vocês têm que avançar junto com a tecnologia. Não tem muito o que fazer. E daí aqui ele segue, né? Eu tentei me explicar, dizendo que eu não gosto que a IA faça todo o trabalho por mim mesmo, porque isso pode ser perigoso, mas pelo visto saí como arrogante. A entrevista estava perfeita, depois essa resposta acabou quase que instantaneamente. O que eu vou falar, né? Cuidado com o que vocês falam nas entrevistas. Às vezes, a gente comete um deslize e é o suficiente para, né, a gente perder aquela oportunidade. Por quê? Porque às vezes tem mais pessoas concorrendo à vaga. O recrutador ele tá ali, né, já disponibilizando o tempo dele para fazer as entrevistas para pegar alguma pessoa boa. Então, geralmente, se tem muitas pessoas concorrendo, ele vai ter pouco tempo. Então, qualquer coisa, né, qualquer deslize que tu cometa, pode ser o fim ali para ti daquela vaga, tá? Então, é isso, assim, né? Não tem muito o que fazer. Acho que o que vale aqui, ele falou no final, né? Posso soar rancoroso, mas espero que essa onda de código insustentável mascarada como hack de alta produtividade morra de uma forma dolorosa e memorável. Eu não acho que vai morrer, tá? Mas, assim, o problema aqui, talvez, é que tu ainda ficou com aquela mentalidade de a IA é um lixo que faz código imundo e um dia essa bolha vai estourar e ninguém mais vai usar a IA. E eu acho que isso não vai acontecer, tá? Então, assim, por que eu falo isso? Porque a gente está vivendo um momento onde a gente está com muitas coisas de IA nascendo, muitas ferramentas, tecnologias. As empresas grandes estão usando já. As empresas pequenas e médias também estão usando. Então, se a gente, como desenvolvedor, não se adaptar a isso, a gente vai ficar para trás. E esse tipo de coisa vai acontecer cada vez mais. E eu não vejo um momento no futuro onde as empresas digam, não, a IA não funciona, vamos parar de usar. Eu não vejo esse momento acontecendo. Eu acho que mesmo que a bolha story, né, a bolha de tecnologia, não de tecnologia, mas a bolha de IA, né, o que a gente fez até agora, eu acho que não se perde. A gente vai continuar tendo todas essas ferramentas ao nosso dispor para usar. E as empresas vão continuar usando. As empresas, ele falou aqui, a produtividade alavancou. O que as empresas querem? Produtividade. Resultado. Lucro. As empresas querem isso. Se elas tiverem ferramentas onde eles veem que a produtividade aumentou, consequentemente faturamento, lucro também aumentaram, eles vão usar isso. Aqui, né, eles nem falaram muito sobre, não tem muito detalhe, mas eles não falaram muito sobre na empresa deles, quantos devs tem, se tem devs que foram substituídos pela IA. Eles nem entraram nesse detalhe. Eles disseram, né, o Tech Lead falou que eles têm IAs que cada dev usa para provavelmente ser mais produtivo. Então, não tem nenhuma IA substituindo o desenvolvedor aqui, mas sim ferramentas de IA dando mais poder para esses desenvolvedores que estão lá para eles serem mais produtivos. Mas a produtividade é o que eu falei, né? É uma produtividade realmente que tu consegue mensurar em resultado? Ou é uma falsa sensação de produtividade de IA escrevendo um monte de código e daí parece que tem um monte de código sendo gerado e o código é um lixo? Não tem como a gente saber. Mas, pelo que ele falou aqui, não parece que é isso. Parece que realmente a produtividade aumentou. E eu acredito que sim. A produtividade aumenta quando tu usa AI e quando tu é um bom programador. Então, de novo, essa pessoa aqui, apesar de muito novo, né, 23 anos,
parece que ele é um bom programador, porque ele falou aqui que ele gosta de ver como as coisas funcionam por debaixo dos panos. Isso é muito importante para o dev. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele está com medo de usar IA. Parece que ele está com medo de... sei lá. Ele quer que a IA morra. Foi o que ele falou aqui, basicamente. E eu não acho que isso vai acontecer. Tá. Vamos ver se os comentários da galera. Até concordo um pouco, mas foi vacilo ser honesto. Fala o que eles querem ouvir e se você não sabe o que querem ouvir, dá uma resposta política sem se comprometer. No dia a dia você trabalha como quiser, mas a entrevista é para convencer eles a te contratarem. Como o OP só tem 23 anos, tá perdoado. Mas não sei se tem muito a ver com idade. Mas é estranho, né? Uma pessoa tão jovem ser anti-IA. Mas enfim. Aprendi isso depois de perder uma vaga. Seja o mais NPC possível e não reclame de absolutamente nada. Isso eu concordo com isso. Porque assim, se tu tá numa entrevista de emprego, por que tu vai reclamar de alguma coisa? Se tu reclamar de alguma coisa na entrevista de emprego, é porque tu não quer aquele emprego. Então, aí beleza. Aí tu fala, não é pra mim esse emprego, obrigado. E sai. Agora, se tu realmente quer aquela vaga, tu não vai reclamar de uma linguagem, tu não vai reclamar da IA, tu não vai reclamar de nada. Né? Não precisa se preocupar tanto em ser aprovado em toda a vaga. A entrevista de emprego não é só sobre você vender seu peixe, mas também sobre avaliar a empresa. Ser reprovado em uma vaga não é necessariamente um fracasso pessoal. Pode parecer clichê, mas às vezes realmente não existe o fit cultural. É isso aí. Se você é cético em relação a IA, não faz sentido você trabalhar num lugar que está empurrando pesado pelos IA. Exatamente. A gente está vendo um monte de hype, mas ainda existem bastante empresas que não estão investidas assim em IA. Eu acho também. Acho que não tem tantas empresas que estão usando IA de maneira super dedicada e focada. Mas eu acho que isso aqui talvez é uma questão de tempo das empresas começarem a usar. Talvez mesmo se eu tivesse sido convocado, iria repensar sobre essa questão. Estou aqui na empresa atual há um tempo e aqui tem tudo o que eu preciso. Minha vontade de sair é só porque a empresa é pequena. Beleza? Considero a IA uma ferramenta. Não acredito que vai me substituir. Uso a IA para me tornar um desenvolvedor melhor. Pronto. Se for pagar de idealista, vai levar ferro. Você não tem muita paciência, né? Mas tem isso também. Acho que essa seria uma boa resposta. Resposta padrão para essa pergunta. Ótimo. Tenho 45 anos e já passei da fase de ficar escovando bits. Pago a IA do meu bolso e foco em resolver o problema de forma sustentável. Gasto mais tempo analisando a arquitetura, testes, segurança do que quebrando a cabeça com código. Eu acho que isso é uma tendência, né? É uma tendência para os próximos anos. Cada vez menos o desenvolvedor escrever o código, cada vez mais ele pensar em todo o resto das coisas. Porque é isso, né? Antigamente o desenvolvedor ele se vangloriava de escrever código rápido. Nossa, eu escrevo tantas palavras por minuto, né? Escrevo muito rápido no meu código. Mas hoje em dia a IA escreve um código muito mais rápido que tu. Mas ela escreve um código ruim. Escreve um código não tão bom. Não importa. Ela escreve o código mais rápido do que tu. Se for um código mais simples, ainda provavelmente ela vai escrever um código muito melhor até do que a pessoa que está escrevendo. Agora, um código complexo, um código bem mais difícil né, com muito regra de negócio, daí a IA não vai ser tão boa nisso. Mas ainda assim ela vai escrever mais rápido que tu. Qualidade ou não, ela vai escrever mais rápido. Então, isso não é mais uma qualidade, né, de um dev hoje. Mas é isso. Acho que é isso, assim. Não vou ler tudo, né? Porque tem um monte de coisas aqui, mas eu acho que o que fica daqui é isso, assim, né? Não falem nas entrevistas de emprego. Se vocês percebem que alguma coisa não bate com o que vocês querem, simplesmente agradeçam e saiam. É melhor do que tu falar que não gosta de algo. Porque eu também já entrevistei muitas pessoas durante a minha carreira. E quando eu percebia isso, realmente é chato, assim, porque não só... Ele até foi educado, né? Ele não reclamou. Mas
Eu já vi muita gente reclamando, assim, eu não gosto disso, não gosto dessa linguagem. Tá, beleza, então, então o lugar não é aqui, né, nessa empresa. Mas é isso, assim, acho que fica esse aprendizado, né, ser mais político, que nem a galera falou, ser mais... E ser mais... e realmente ver, né, se a empresa tá usando muita IA, talvez essa vaga não seja pra mim, então não é um problema tu ter falado que não gosta de IA e perdeu a vaga. Se tu não gosta de IA, tu não vai trabalhar numa empresa que tem um monte de gente usando IA. Só isso. Beleza? O que tu acha sobre isso, sobre esse assunto? Tu usa IA? Não usa IA? Tu acha que a IA é uma bolha que vai explodir ou não? Deixa aqui nos comentários. Muito curioso pra saber. Siga a gente aí no canal também. Já deixa o likezinho no vídeo também. Beleza? E é isso. Até uma próxima. Falou!